E o programa Em Harmonia aqui na Câmara de Vereadores de Palhoça, no gabinete do vereador Rodrigo Quintino, que além do programa Em Harmonia, ele abre as portas também para a comunidade palhocense. Se você tiver alguma reivindicação para a sua comunidade, para a sua rua, para o seu bairro, venha até a Câmara de Vereadores. Rodrigo Quintino com certeza vai lhe receber muito bem. Quintino, campeão de projetos aqui na Câmara, 5 meses de mandato, já podemos destacar quantos projetos já, Quintino? Boa tarde, Henrique. Primeiramente é um prazer receber você aqui no nosso gabinete, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse trabalho como vereador. As portas do gabinete elas estão sempre abertas para você e para a comunidade. Realmente a gente acabou se tornando aí, como muitas pessoas estão falando, o campeão de projetos de lei. Nós temos 5 meses de mandato e até agora são 12 projetos no total. E quais projetos pode destacar para o público do programa Em Harmonia que trazem já benefício para a população palhocense? Legal. Desses 12, eu gostaria de destacar 3, separei 3 para a gente conversar aqui. O primeiro deles é que garante vagas em escolas, em creches, para irmãos, no mesmo colégio. A gente sabe que hoje em Palhoça a gente está tendo uma dificuldade muito grande com essas vagas em creches e colégios, e muitas vezes, por conta dessa dificuldade, pais acabam matriculando, pela disponibilidade de vaga, irmãos em colégios diferentes. A questão da logística atrapalha toda a família, né? Atrapalha não só a logística, mas como o convívio familiar, o laço familiar, que eu acho que é muito importante irmãos crescerem juntos e crescerem estudando no mesmo colégio. Esse projeto já foi tramitado nas comissões, já foi votado, né, e agora a gente está esperando o prefeito sancionar. Nós colocamos também 2 sessões, a parada obrigatória, parada segura de ônibus após as 22 horas. Isso significa que o ônibus não vai sair do seu itinerário, mas de repente o cidadão ele mora um pouco após ao ponto de ônibus ou um pouco antes do ponto de ônibus, ou a sua rua fica antes do ponto de ônibus. Então, ele, a partir das 22 horas, dentro do itinerário de ônibus, ele pode pedir a parada em qualquer local. Isso é muito legal porque garante a segurança também. Um outro projeto que também tem a ver com a questão do transporte público e com a segurança é que a gente protocolou um projeto de lei que garante ao policial militar fardado não precisar pagar a passagem de ônibus no município de Palhoça. Isso, além de a gente estar trazendo um benefício ao policial militar fardado ou bombeiro, né, da isenção do pagamento da passagem de ônibus, a gente também está levando ao restante da população uma segurança, porque um policial fardado dentro de um ônibus, ele inibe, de certa forma, a criminalidade. Então, eu destaquei esses 3 projetos aí dentro desses 12 que a gente tem. Legal, Quintino, a gente fica feliz de ver um vereador atuante, você é o primeiro mandato que você está exercendo e já tem conversas na cidade, eu particularmente já ouvi muito falar que 2020 talvez o Quintino alcance voos maiores, né? Eu também já ouvi falar, eu acho que a gente tem que primeiro cumprir o nosso mandato, trabalhar, principalmente naquilo que a gente se propôs, naquilo que a gente divulgou para os nossos eleitores em campanha. Eu sempre falei que a minha campanha ela foi feita não com base em promessas, mas com base em projetos, e assim a gente vem fazendo. E a gente está em 2017, 2020, por que não? Exatamente. Quintino, a Câmara de Vereadores é um local que atualmente abriga 17 legisladores palhocenses, até a última eleição eram 11. Essa ampliação, realmente mais comunidades estão amparadas, estão realmente representadas aqui na casa? Você percebe essa mudança? Sem dúvida. Eu acho ponto positivo? Eu acho que é um ponto positivo, mas eu acho que mais do que a gente falar em ter mais vereadores, eu acho que a gente tem que entender que nós somos eleitos não para representar o bairro de onde a gente mora ou o bairro que a gente foi mais votado. Uma vez eleitos, nós somos vereadores da cidade. A gente tem que representar a cidade como um todo. Claro que o aumento do número de vereadores de 11 para 17 permitiu com que mais localidades fossem atendidas, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo. A renovação aconteceu na Câmara de Vereadores, né? Não foi da forma como se esperava, mas ela aconteceu. E eu acho que essa mescla entre a experiência e a renovação está dando certo esse ano. Estou feliz com aquilo que eu estou fazendo e principalmente feliz também com os colegas vereadores mais antigos, da forma como eles me acolheram. E é sempre bom trocar experiências. Eu sou uma pessoa que acha que conhecimento nunca é demais. E a gente tenta buscar esse conhecimento em todos os dias, em todos os lugares, e aqui não está sendo diferente. Legal. Quintino, o seu primeiro mandato, como a gente já falou,
vários projetos estão sendo apresentados à casa. Depois de sancionados, o vereador Rodrigo Quintino vai conferir em loco se realmente esses projetos e essas leis estão sendo cumpridas? Sim, eu acho sem dúvida, esse também é o papel do vereador, né? A gente precisa tramitar esses projetos dentro da Câmara, conversar com os colegas vereadores para que eles sejam aprovados, depois ainda precisa passar pelo Executivo, pelo prefeito, e depois o mais importante de tudo é saber se no dia a dia ele está sendo executado. Eu acho que esse é o papel do vereador, né? Além de fazer lei, fiscalizar, né, o Poder Executivo. E isso, Henrique, é uma coisa que ainda a população não conhece como um todo, porque a gente sabe do avanço da rede social e do uso da rede social hoje para poder divulgar tudo. E a gente vem divulgando o nosso trabalho nas redes sociais e muitas vezes a gente encontra dificuldade de entendimento por parte da população de até onde que vai o papel do vereador e onde que vai o papel do executivo. Como exemplo, a população ela vê um buraco na sua rua ou vê um terreno que está com muito mato e às vezes isso não é executado e ela atribui a culpa a isso ao vereador. Pô, o vereador no meu bairro não faz nada, quando na verdade isso depende do executivo. Isso é algo que a gente está trabalhando muito, né, na divulgação para que as pessoas entendam que o papel do vereador é fazer projeto de lei e fiscalizar o executivo. Porém, a parte de execução cabe à prefeitura fazer, né? Então, isso é algo que a gente está trabalhando, principalmente nas redes sociais, para que o povo precisa entender qual que é o papel de cada poder. E falando um pouquinho nisso, eu tenho outro projeto, né, outros 2 projetos que não são projetos de lei, mas são projetos que trabalham direto com a comunidade. Um é o vereador no bairro e o outro é o vereador na escola. O vereador do bairro, pela primeira vez na história, um vereador está saindo do seu gabinete, indo até a comunidade, fazendo uma espécie de audiência pública para poder escutar da população aquilo que ela está precisando, em vez de esperar a população vir até a Câmara de Vereadores. Então, esse é um projeto fantástico, que a gente já fez 2 edições, uma na Ponte Maruim e outra no Jardim Eldorado, e a próxima no Caminho Novo. E o vereador na escola é justamente para poder conscientizar o jovem, a criança, de qual que é o papel do vereador, quais são os 3 poderes, qual que é o papel do executivo, para que ele possa levar isso para casa, para ele possa mostrar para o pai, porque realmente, quando ele puder ter a condição de votar, ele tenha pelo menos um mínimo entendimento daquilo que é o papel de cada político. Exatamente. Nesse assunto que o Quintino está falando, a gente vai ver um VT agora falando sobre a diferença do executivo e legislativo. Roda VT. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Aí você pode perceber a diferença entre o executivo e o legislativo. Quintino, quero agradecer se abrir as portas mais uma vez ao programa Em Harmonia aqui no seu gabinete, convidar a população palhocense toda segunda e terça-feira às 18 horas para comparecer aqui na Câmara de Vereadores e acompanhar as sessões. Desejar sucesso para você e toda a equipe. Valeu, irmão. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas e reforçar o convite que você acabou de fazer. A população palhocense precisa, tem o direito e deve sim acompanhar as sessões na Câmara, que acontece toda segunda e terça. Venham ver o que a gente está fazendo aqui, que é importante demais esse conhecimento e estar por dentro de tudo que acontece no meio político, porque a política ainda é a única ferramenta capaz de transformar a sociedade. Então vamos fiscalizar aquilo que o político está fazendo por você. Muito obrigado, conte sempre comigo. Valeu, vereador Rodrigo Quintino no programa Em Harmonia.